Pessoal, vamos começar a nossa aula 5 de Python. E, para tanto, vamos criar o arquivo aula5.py. Vamos aproveitar o conteúdo da aula anterior. Eu vou copiar. E vamos eliminar o que não precisa para agora. Tá. E vamos pagar essa dívida aqui, ó. Falar sobre regras de nomeação de variáveis. Basicamente, é o seguinte. O primeiro caractere do nome deve ser uma letra minúscula ou maiúscula e o caractere underline ou sublinhado. Os demais, vamos colocar na outra linha, fica melhor. Os demais caracteres idem, ou seja, pode ser letras maiúsculas, minúsculas e underline, e também dígitos de 0 a 9. Tudo bem? E o importante lembrar também que Python é case sensitive. Então aqui dá um exemplo. Nome é diferente de nome, ok? Então a caixa, o case importa. Tudo bem? Muito bem. Vamos continuar. A gente tinha definido duas variáveis simples, né? Oi apenas e mundo apenas, sem espaço, sem vírgula, sem ponto de exclamação, nada, tá? E, e aí a gente viu que quando a gente imprime, eu vou até mostrar aqui, ó. Quando a gente imprime simplesmente da forma básica, né? As duas variáveis, a vírgula como separador dos argumentos causa lá na impressão um espaço entre os argumentos, né? O valor dos argumentos, tá? E se a gente coloca, então não tem vírgula, não tem, né? Não tem separador, a não ser o padrão que seria o espaço aí, né? E não tem finalizador. Na verdade tem o caractere de nova linha, mas nenhum visível, né? Separador visível. Mas se a gente coloca, então, esses separadores como argumentos, né, vírgula, espaço e uma ou mais exclamações, né, ou pontos de exclamação, o problema é que, como os argumentos são separados, ou quando eles são separados por vírgula, a gente vai obter espaços não desejados, né? Que no caso seria esse espaço aqui, olha, tá? E, na verdade, esse espaço, né, depois do oi, e também um espaço aqui após o separador espaço, vírgula espaço, e também esse espaço aqui, né, entre mundo e os pontos de exclamação. Eu vou salvar, Ctrl S, vamos abrir o terminal, vamos tirar aquela árvore ali de arquivos para ficar a visualização ficar melhor. Vamos diminuir também um pouco a letra. Pronto. E aí vamos rodar. Então, Pai, aula 5.
Aí, pronto. Então é isso que a gente acabou de falar. Bom, mas como que eu faço? Uma forma simples. Antes da gente entrar naquelas três formas mencionadas de variação, né, do print, eu entrei aqui sem querer no modo de interativo, né? Deixa eu só sair aqui. Pronto. Ok. Ah, antes, então, de a gente entrar naquelas três formas, uma forma bem simples de contornar esse problema dos espaços adicionais aqui é usar duas opções do comando print, que são o seguinte, olha. Então vamos lá. Saudação, que é o primeiro argumento. O segundo argumento, nome. Só que para não sair dessa forma aqui, olha, o que a gente faz? Define o separador CEP. CEP igual. SEP, de separador. Qual vai ser o separador aí no caso? Vai ser vírgula, espaço. E também vamos definir o finalizador, end, né, de final, que seria então a, um ponto ou mais de exclamação, né? E o caractere de nova linha, que é invisível, né? Pronto. Deixa eu salvar e vamos rodar. Olha lá. Então a gente consertou esse problema, né? Não tem mais esse espaço aqui depois do oi, antes de vírgula espaço, e não tem esse espaço a mais e nem esse aqui. Tudo bem? Muito bom. Agora sim, vamos entrar nas formas que eu comentei, alternativas, né? O que aconteceu? Ele repetiu aqui a linha e aí deu erro, né? Porque não tem definição para esses argumentos, né? Ok, deixa eu de novo aqui sair do modo interativo. Vamos lá. Então, a primeira forma, aliás, as três formas usam um conceito chamado placeholder. Vamos entender o que é isso. Vamos colocar aqui, estilo C. Como que é o estilo C? Basicamente é o seguinte, você coloca a string, uma string, dentro dela, esse o sinal aqui de porcentagem e S de string. Isso aí é um placeholder, tá? E aí, em seguida, você coloca novamente esse operador aqui de porcentagem e, digamos lá, a sua variável. Tudo isso aqui é argumento de print. Vamos colocar dessa forma, olha, print. Tá. Então vamos nesse caso aí, fazer o exemplo. Então, print, veja, eu tenho dois argumentos, né, que são as duas variáveis. Então eu coloco duas vezes para cada. Isso aí é um formatador, na verdade, né? Então, para cada variável, o seu formatador. Para cada argumento, o seu formatador. Aí, em seguida, eu coloco o, esse sinal, né? Esse operador que é o de porcentagem,
E aí sim, as variáveis ou os argumentos. Vamos ver o que acontece? Salvou. Vamos rodar. Olha lá. Olha que interessante. É, ele simplesmente ele fez diferente, né? Ele não colocou espaço, porque você não tem vírgula propriamente entre os argumentos. Tem aqui dentro desses parênteses, tá? Mas nesse formato do C, não. O que está faltando aqui? Realmente aqueles. Vamos fazer o seguinte: vamos copiar para a gente manter o histórico. Agora sim. Olha, o que eu faço? Eu já coloco aqui dentro dessa string o separador e o finalizador. Vamos salvar. Agora vamos rodar. Vou fazer o seguinte, para não ficar poluída a nossa tela de saída, vamos tirar, né? Vamos comentar aquelas impressões, né, anteriores. Agora salvo. E aí sim vamos rodar. Olha lá. Corrigido. Então, esse é o estilo C, onde o separador que eu quero e o finalizador que eu quero, os visíveis, né? Eu posso colocar dentro de uma string, né? Tá, entre aspas aqui, olha, já com os placeholders, ou os formatadores. E aí, esse símbolo, né? Isso aqui é típico do Python, e a lista de argumentos, ou variáveis, no caso. Tá? Aqui, quando eu tenho uma variável só, eu vou por aqui, ó, var1, var2, por exemplo. Ou mais, né? Var n. Tá? Quando eu tenho mais de uma variável, eu tenho que colocar esses parênteses aqui. Se for uma só, eu não preciso. Tá? Se colocar, não faz mal. Que é uma regra geral, eu coloco parênteses, mesmo que seja uma variável só. Por quê? Quando você tiver várias variáveis, se você não colocar os parênteses, aí você obtém erro. Por outro lado, se você colocar em apenas uma variável, não tem problema, tá? Envolvendo apenas uma variável. Muito bem, então esse foi o primeiro modelo, digamos, depois do básico, o primeiro daqueles três modelos. Né? Então o primeiro já foi, e agora sim são as versões modernas do, do print, né? Com o seguinte placeholder. Olha, eu vou dar o nome aqui de format método. Como que é esse format? É o seguinte, o jeitão é esse aqui, olha. Você põe a sua string, você põe depois ponto format, que é como se fosse uma função, e digamos lá que você tem a sua variável lá dentro. Aqui vão as variáveis, né? Os argumentos. E aqui, entre chaves, essas chaves aqui são chamadas de placeholder. Então, vamos exemplificar. Aqui eu vou fazer o seguinte. é, Vamos fazer o seguinte. Placeholder posicional. Nós já vamos entender.
Então vamos pegar um exemplo. Print, né? Aí eu tenho uma string lá, que vai ter pelo menos um placeholder, ponto, format e os argumentos, né? Quais são os argumentos? Saudação e nome. Então, na regrinha geral, olha, var1 a lista de variáveis. Está aqui. Ó. Como eu tenho dois argumentos, duas variáveis, eu coloco dois placeholders. Tá? Eu ainda não vou colocar aquele espaço, vírgula e nem a exclamação. Vamos ver o que acontece. Vou salvar. Fazer o seguinte, os anteriores, os comandos anteriores, vamos comentar para a gente visualizar bem esse exemplo. Eu vou limpar aqui e vamos rodar. Olha lá. Da mesma forma como a gente fez no estilo C, sem introduzir o separador e o finalizador visível que a gente queira. Então aqui é muito simples. Vamos copiar e vamos lá introduzir. Qual é o separador? Espaço, vírgula, espaço. E o finalizador visível? As, né, as exclamações. Vamos salvar. Vamos lá. Oh, agora sim. Pronto. Tudo bem? Lembra, no estilo C, o placeholder é o sinal aqui de porcentagem e a letrinha S. Já no método do format, né, com format, simplesmente são as chaves de abertura e fechamento. Eu disse que é posicional. Por quê? Digamos, vamos pegar um exemplo. Eu vou copiar essa mesma instrução, só que eu vou inverter aqui, ó, nome, vírgula, saudação. Vamos salvar e vamos rodar. Olha lá. É posicional porque cada placeholder, a ordem deles é a mesma ordem da lista. Então, se eu inverto aqui a ordem na lista, na hora de imprimir, fica invertido também. Olha. Ok? Oh, muito bem. Agora eu vou falar que esse método do format você tem duas situações, né? Eu disse três formas adicionais, sendo que a primeira é no estilo C, a segunda com o método format, a terceira vai ser uma que a gente chama de f-string, nós vamos chegar lá. Só que essa do meio, a do format, eu tenho duas possibilidades. Eu vou copiar essa. Aliás, eu vou fazer, já copiou as duas. Que é o seguinte, ó. Placeholder nomeado em vez de posicional. No nomeado. O que significa isso? Eu vou dar um nome para a variável, para as variáveis. E isso vai me dar liberdade, eu não vou me preocupar com a posição
delas na lista. Por exemplo, X, sei lá, Y aqui, tá? E aí eu coloco nesse formato, olha. Então, vamos de novo, olha. Eu estou chamando de X, saudação. E eu estou chamando de Y, nome. Então veja que eu estou nomeando os argumentos e aí eu coloco aqui, ó. Por quê? Eu posso inverter. Vamos fazer esse exemplo, vai. Ctrl S. Os anteriores, vamos comentar. Ah lá. Lógico, de novo, ele não colocou, a gente não colocou o separador e o finalizador visível. Vamos colocar. Que seria aqui espaço, vírgula, espaço e as exclamações, tá? Salvar. Vamos rodar. Pronto. Qual que é a vantagem nesse caso aqui? Bom, vamos fazer o seguinte, olha, para ficar mais fácil ainda. E aqui eu vou mudar aqui a letra. Vamos por S aqui e N aqui. Fica mais lembra melhor, né? Olha, só estou trocando o nome, não, por enquanto não vai ter nenhuma consequência. Oh, perdão. Agora eu posso fazer da mesma forma, ou seja, que eu fiz anteriormente. Eu vou inverter. Olha, aqui eu inverti a ordem e não teve nenhum problema. Ou seja, né, a ordem aqui já não importa, porque ele não é posicional, esse placeholder, eles são nomeados. Só se eu mudar aqui, né? Aí sim. Dá para ver? Vamos colocar as diferenças. Olha, primeiro vamos marcar, perdão, e aqui, olha. Vamos lá. Esse exemplo, olha, do placeholder posicional. Nome, saudação. Não saudação, nome, né? Ó, nome, saudação. Ou seja, a ordem está invertida. E aqui a mesma coisa, olha, nome, saudação, só que é nomeado, olha. N é nome, S saudação, e aqui eu coloco saudação nome. Vamos salvar e rodar. Olha lá. Então, nesse caso, no caso posicional, se eu inverto a ordem lá da lista de argumentos, a minha saída fica invertida, porque o placeholder é só posicional. Então, esse primeiro
é para o primeiro da lista, o segundo ou o último é para o segundo ou último da lista. Já se eu nomeio os argumentos, né, da lista, aí tanto faz aqui a ordem, né, porque eles são nomeados. Tudo bem? E em seguida, vamos comentar. Em seguida, vamos ao último método. Vou copiar aqui, mas vai ter que modificar. Vamos lá. Esse método chama fstring. Vou colocar aqui, ó. fstrings ou formatted string literals. Qual é a fórmula? É muito parecida, só que bem mais simples, veja. E é a forma mais usada atualmente, olha. Simplesmente coloca um F na frente da string e lá dentro da string os placeholders, por exemplo. Vamos fazer o seguinte, já vamos copiar para tentar ficar mais rápido. Tá. Então eu disse que a primeira coisa é o F. Depois vem a string com os placeholders. Só que aí, nesse caso, aí sim eu coloco o nome do argumento ou da variável, né? Pronto. Vamos ver se vai dar certo. Veja, aqui. Da mesma forma, vamos fazer repetir, digamos, o mesmo erro ou o mesmo procedimento sem aqueles separadores e finalizador visíveis, né? O que eu fiz? Eu dei o Enter e ele assumiu esse comando lá no terminal. Não é para isso, tá? Então, peraí. Deixa eu limpar aqui. Pronto. Eu salvei? Não salvei porque, olha. Então, vamos salvar. E vamos rodar. Vai. Aula 5. Olha lá. Porque eu não coloquei aqueles separadores e finalizador visível, né? Então, de novo, copio. E aí sim, lá dentro da string, eu coloco vírgula, espaço, e depois o finalizador visível. Pronto. Ok? Eu acho que com isso nós terminamos todo esse assunto relacionado ao comando print. Isso significa que na próxima aula a gente vai de fato então entrar em variáveis, tá bom? De uma forma, de uma vez por todas, tá? Essas primeiras aulas a gente praticamente explorou comentários e a função print. Qualquer dúvida, fiquem à vontade e a gente continua na próxima aula, ok? Abraço e até logo.